Pepe Tela é um escritor de Angola. Claro que falar dele, da mesma forma que falar do Mia Couto, de alguma maneira guarda algumas semelhanças, na medida em que os dois países viveram alguma coisa semelhante. Os dois países no século XX estão passando pela independência de Portugal e ambos passaram por uma guerra civil muito difícil depois da independência. No caso de Angola, o Pepe Tela foi um militante político, né? Foi não, ele está vivo ainda, mas ele não é mais um militante tão aguerrido como ele foi. Então, nesse sentido, ele tem uma perspectiva diferente do Mia Couto, né? Ele participou do MPLA, que é esse Movimento pela Popular de Libertação de Angola, e ele se envolve mesmo com esse movimento. Então, o próprio Mayombe, que é o livro que nós vamos comentar um pouco, de certa forma, ele é um livro histórico, literário-histórico. Quer dizer, é a perspectiva, né? O autor do livro é um dos militantes fundamentais desse movimento, participou, de fato, de forma ativa, desse processo de guerra na militância, e vai então contar um pouco essa questão da guerra civil nessa perspectiva desses membros desse movimento. O livro, inclusive, foi lançado em 1980, depois de ser lido e comentado, discutido por outros membros do movimento, na medida em que ele pode até não estar ali falando exatamente, às vezes, das pessoas X ou Y, os nomes que as personagens vão receber no livro são nomes abstratos, né? O professor, o político, enfim, mas o fato é que ele está falando de pessoas que faziam parte desse movimento, né? E ele também inserido nisso. E aí, então, o livro foi publicado. Até se discutiam na época se seria conveniente, depois de um processo aí de mais consolidação da independência e já de uma estabilização pós-guerra civil, se seria conveniente, depois de 5 anos desse processo, lançar o livro, né? Mas aí entendeu-se que sim, e o livro foi lançado. Mas então ele realmente no mínimo, né? Ele é mais do que isso, mas ele seria no mínimo um documento histórico importantíssimo, né? De falar um pouco dessa época a partir da perspectiva de alguém que viveu intensamente aquele período. O Pepe Tela também vai, por esse movimento político, ele vai chegar a ser vice-ministro da Educação, depois no país, depois ele acaba saindo desse cargo. Ele viveu bastante tempo no exílio também, enfim, você tem esse movimento. Ele hoje mora em Portugal. Mas o fato é que a história, de alguma maneira, da produção dele é muito ligada a essa perspectiva política explícita da pessoa Pepe Tela, né? Que é um apelido dele, enfim, mas é o nome como ele ficou consagrado como autor. Então, a obra, especialmente o Mayombe, vai trazer muito essa perspectiva um pouco diferente do Mia Couto, que é uma perspectiva de personagens que estão em Mayombe, que é essa floresta, e que de alguma forma estão ali vivendo a guerra, né? Então estão dentro dessa situação, planejando, vendo como é que a coisa avança ou não avança, por que sim, por que não, por que seguir esse caminho ou por que seguir aquele caminho para se atingir o objetivo. Então, se a gente for comparar com a perspectiva que a gente viu com relação ao Mia Couto, né, ao Terra Sonâmbula, se em Terra Sonâmbula a gente estava vendo o efeito de tudo aquilo nas pessoas que não participam diretamente daqueles acontecimentos de guerra, aqui a gente está vendo as pessoas envolvidas nesses acontecimentos e os seus movimentos, as suas perspectivas, e que inclusive há divergências ali dentro. Quer dizer, o caminho que vai prevalecer não é um caminho absolutamente tranquilo, não é um caminho unânime, então você vai ter divergências ali, e o livro de alguma forma vai mostrar isso, quer dizer, um pouco cada um puxando, tentando puxar
o caminho de acordo com a perspectiva que aquele ser considera o caminho mais coerente. E isso, claro, não é uma unanimidade. Então, é uma perspectiva mais, digamos, geral, menos o particular, e mais do agente que está vivendo a guerra como um ser ativo do que no caso do Terra Sonâmbula, em que as personagens vivem muito mais pela consequência de tudo aquilo do que como agentes principais. E eu acho que isso só traz uma riqueza de perspectiva. Nesse sentido, é muito rico e muito interessante ler as duas obras, né? Uma vai complementar ou trazer um olhar diferente da outra.